Amigas, amigos, já estamos no segundo mês do ano de 2025. E quando voltamos os nossos olhos para analisar os resultados da economia brasileira no ano que passou, nós verificamos que nós tivemos pontos positivos, mas muito mais pontos negativos. E eu vou iniciar a minha fala falando dos pontos positivos. A arrecadação do governo cresceu 9,6%. É uma boa notícia. O desemprego caiu para 6 ponto alguma coisa. Excelente. A pergunta: isso significa que houve um aumento da atividade produtiva. E por que, com esse aumento, nós não conseguimos que o déficit público, e principalmente o déficit primário, realmente pudesse ser o que o governo prometeu, zerar? Alguns aspectos que carecem analisar. Primeiro, o rombo das estatais do ano passado, de 2024, ficou entre 7 a 8 bilhões de reais. Segundo o próprio Banco Central, o maior rombo desde 2002, quando foi criada essa métrica de avaliação. Outro aspecto é que, na medida que esse déficit primário vai crescendo, vai existindo, normalmente se alimenta de maneira forte a lucratividade do setor financeiro. E evidentemente que nesse caso nosso, com detrimento ao setor produtivo. Diante dessa conjuntura que aí está, há dois fatos muito preocupantes. O primeiro fato, que é muito preocupante, é que a inflação está avançando. Ela está em 5, alguma coisa, caminhando para 6%. Qual é a medida de combate imediata? Aumento da taxa de juros. O aumento da taxa de juros aumenta o rendimento do setor financeiro, empobrece o setor produtivo, porque diminui o investimento e o emprego. Mas o Banco Central, os economistas, o governo não tem outra saída. Ou aumenta a taxa de juros, que está caminhando para 15%, ou esse processo inflacionário pode dar um pulo para 8%, 9%, e aí destrói ainda mais as pequenas conquistas. O fato é, meus amigos, que essa engrenagem de gestão da economia, no nosso caso com foco a gestão fiscal, ela é muito importante que a gente equacione, ou pelo menos a torne mais palatável, para que a gente tenha a condição de antecipar a velocidade de utilização das nossas vantagens comparativas e competitivas. Semana passada eu conversei bastante com banqueiros lá em São Paulo, com executivos, com empresários. E todos eles, com o avanço da inflação, mesmo os do setor financeiro, estão preocupados. Mas o problema não é só
tomou a decisão de baixar a taxa de juros. A vontade de uma política econômica que faz sentido e que todo mundo quer, a estrutura de operacionalização da economia agora não permite. Não permite que eu baixe a taxa de juros. Se baixar a taxa de juros com esse déficit primário, nós explodimos a inflação. Ninguém melhor entende de inflação do que nós brasileiros que vivemos a década de 80. Proporciona um desgaste, primeiro político e depois social, e destrói a cadeia produtiva. Independente de quem esteja no governo, o conhecimento científico da economia, a formatação da normatização da mesma economia e a implementação de políticas econômicas, se forem equivocadas, trarão resultados desfavoráveis. Nós precisamos que a gente tenha, e não é possível não ter, as nossas diferenças de ver a economia e o social. Porém, o que nós não podemos perder é o foco do desenvolvimento econômico e social. Como eu já disse anteriormente algumas vezes, para que a gente se desenvolva, nós temos que crescer. Mas nem todo crescimento se transforma em desenvolvimento. E na década de 80, no século passado, o Brasil e o Japão foram os dois países que mais cresceram. Porém, no nosso caso, nós não conseguimos transformar esse crescimento num desenvolvimento pujante para o nosso povo, para os brasileiros. E aí é uma grande questão, é a matriz tecnológica, é a matriz educacional, e desenvolvimento precisa de mudança de mentalidade, e a mentalidade só vem de geração em geração. Meus amigos, devo dizer que estou preocupado com a possibilidade dessa taxa de juros crescer ainda mais para combater a inflação. E mesmo assim, nós podemos ter uma taxa de juros altíssima, impedindo o crescimento, o emprego. Mesmo assim, nós podemos ela e ter inflação descontrolada e alta. Aí nós vamos ter inflação com estagnação. Vamos nos unir em torno disso, independente de ideologia, independente de polarização, que eu considero sempre polarização uma situação de burrice total. Eu fico por aqui, né, e voltarei, evidentemente, oportunamente, para a gente falar um pouco e trocar ideias sobre a economia brasileira. Um grande abraço.